Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio especial, o nosso podcast Papo de Vendas, histórias que inspiram, conexões que trazem resultados. Gente, eu trago uma convidada muito especial, que é a Cissa Nunes, fisioterapeuta, fisiculturista. Cissa, seja muito bem-vinda. Que honra te receber. Que honra estar aqui. Que honra. Quem é Cissa Nunes? Cissa Nunes é mãe, é atleta. Hoje, por tudo que eu passei, eu acredito que eu sou uma pessoa forte, não só por fora, mas por dentro, que é uma coisa que eu queria muito. E boba às vezes, mas Maravilhosa. é isso. Cissa, que delícia, Cissa. Me conta como começa a sua história no fisiculturismo. É interessante falar, você me perguntar isso, é uma coisa que eu sempre tive necessidade de falar, o motivo, mas de uma forma resumida, eu tive perdas importantes na minha vida. Num prazo muito curto, eu perdi num prazo de 1 ano meu irmão, minha mãe e meu pai, e eu precisava ser forte, como eu acabei de dizer, eu sempre fui meia bobinha e eu estava fraquejando e eu precisava ser forte. E não conseguia, porque é o meu jeito, sempre foi o meu jeito. Então eu descobri um método, né? Eu me olhei no espelho e achei que se eu me visse forte por fora, eu ia conseguir ser por dentro. E foi aí que eu entrei de cabeça no fisiculturismo. Uau, te ouvindo e vendo você falar assim, meio bobinha. A gente vê essa mulher linda, maravilhosa, enorme. E é sempre assim, né, Cissa? A gente tem um ponto de partida. Quem era a Cissa antes e quem é a Cissa agora. Quando você fala das perdas, isso também te motivou a querer ser essa mulher forte. Eu precisava ser, sabe? Esse foi o meu ponto de partida, porque eu precisava aguentar por causa de meu filho. Talvez ele também foi o motivo para isso, porque talvez se eu não tivesse ele, eu não sentiria essa necessidade, não. Eu preciso seguir mesmo com essa dor, entendeu? Mas é isso. A dor te fez forte. E linda, você é linda. Eu ainda acho que eu preciso ser um pouco mais, porque às vezes eu amoleço quando não é para amolecer, mas o fisiculturismo que começou assim para eu me sentir forte somente hoje é o amor da minha vida. Eu não consigo. Uau. É o que viver te sem mantém de ele. pé. É o que te mantém de pé. Cissa, como é que funciona quando você passa nas ruas, quando você está nos ambientes públicos? Como é que as pessoas te veem? Porque eu, particularmente, sou sua fã. Eu te admiro, te acho linda por dentro e por fora. Me conta como é essa experiência. Amiga, é interessante. E que bom você perguntar, porque eu gosto sempre de falar. Uma outra característica minha é que eu gosto de ser diferente do normal e de outras pessoas. Tipo, se todo mundo estiver seguindo por um caminho, mesmo que seja mais fácil, para algum lugar ou para alguma coisa, eu vou pelo outro, mesmo que seja mais difícil, porque eu gosto de ser diferente, de fazer coisas diferentes. Quando eu vou no mercado, quando eu vou numa praia, os olhares são bem estranhos. Uau. De o que é aquilo, como assim, não estou entendendo muito bem. E eu gosto. Sim. Eu acho que talvez por eu gostar de ser diferente, eu gosto desses olhares de estranhamento, assim. Não sei se é... Eu não consigo identificar alguns sim, se é só o estranhamento ou se é um estranhamento com admiração. Olhe onde ela conseguiu chegar, Uau. né? Mas os olhares, mesmo que diferentes, são bons, eu gosto. Com certeza. E isso faz com que te motive também, já que você gosta tanto, é uma forma de você se motivar, se inspirar. As pessoas, com certeza, elas estão se inspirando em você de alguma forma. Não é verdade? De alguma forma, tipo assim, mesmo que seja um estranhamento, mas é um tipo de admiração, tipo, poxa, até que fale, eu não ficaria assim, mas olha o que ela conseguiu, né? É muita determinação, é muito foco para ela conseguir aquilo. Uau. E eu acho que até dessa maneira do estranhamento não deixa de ser um tipo de motivação. Exatamente. A gente estava conversando nos bastidores e você estava me falando que, além das pessoas se inspirarem em você,
você tem toda essa força, né, de levantar, de treinar, sua alimentação é super saudável e você passou por um problema de saúde. Você, mesmo com medicamentos, você consegue. O que você diria para quem está em casa agora, nos assistindo? A gente estava conversando sobre isso. Eu não sei se todo mundo sabe, mas também de uma forma mais resumida, porque a história, se fosse contada, ia ser, tem várias vertentes. Mas eu tive um tumor cerebral, quase morri em 2022. Ainda fico um pouquinho emocionada quando eu falo, porque eu não acredito ainda. Quando eu abro o olho, eu agradeço a Deus por estar aqui, porque realmente era 50% de chance de eu não estar aqui. E hoje eu voltei sem sequela, sem nenhuma dificuldade de realizar nada, sem precisar parar o meu esporte, que eu amo tanto. E eu tomo um medicamento que é um processo lento de cicatrização, né? Demora anos, do cérebro. E ele traz alguns efeitos colaterais. Um deles é que me deixa bem lenta, sonolenta, é, cansada, Sim, sem sim. precisar fazer nenhum esforço. Então, é isso, né? Mesmo assim, você É, que serve para qualquer segue. pessoa. E você quer que eu fale? Cissa, então você segue, mesmo diante dessa demanda, com esses efeitos colaterais. Sim. Aí que seria uma dica para as pessoas que são, não que eu não seja saudável, hoje sou Sim. saudável, graças a Deus, para as pessoas que não passam a situação que eu Que você passo hoje em passa, que não dia. está tomando medicação, que não está sob efeito de Exatamente. desintoxicação. Se eu consigo levantar todos os dias, consigo força para levantar mesmo com sono, e todos os dias estar lá na academia, estar lá treinando, por que que você não vai conseguir, que você não passa com isso, né? Eu acho que consegue muito mais até. Eu acho que qualquer pessoa consegue se quiser. E se Deus quiser. Né? Uau, isso aqui é fantástico te ouvir. Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro te ouvindo, a noite inteira te ouvindo, porque você tem muito para nos ensinar, para nos inspirar. Olha que bate-papo gostoso. Cissa, me conta uma coisa. Você já imaginou abrir turmas para dar mentoria sobre autoestima, sobre se cuidar de dentro para fora, sobre passar essa rotina de treinamento? E fala também um pouco da sua rotina de treinamento, alimentação, como é que funciona tudo isso? Eu nunca pensei em. Meu marido, inclusive, passou um tempo sendo meu coach, que me ajuda muito. Aprendi, ele é formado nisso também, em coach. Aprendi muito com ele, mas eu nunca pensei em eu Você mesmo mentorar pessoas e mentorar motivar. pessoas. Nunca pensei em uma ideia boa. Muito boa. Eu estou conversando com você e eu estou conseguindo. Aliás, afinal de contas, o nosso podcast é papo de vendas, histórias que inspiram, e ela tem muita história que inspira. E aí É, você está me inspirando a fazer uma é aqui coisa. assim, funciona desse jeito gostoso. Um vai inspirando o outro, porque eu já vejo você mentorando mulheres, homens e mudando a vida das pessoas. Eu quero ser a primeira mentorada por você. Em dois aspectos, né? De você fisicamente e emocionalmente também termina juntando, né? Pelo que eu passei. Você pode, você consegue. Olha a prova aqui, olha o que eu tenho que superar todos os dias. E você tá aí, saudável, vamos lá. Puxa, que ideia boa. Uau, que maravilha! E aqui as ideias vão surgindo dessa forma, como milagres, porque eu vejo você como um grande milagre, como uma grande inspiração. Às vezes eu me considero um milagre de Deus, e às vezes eu fico, as pessoas, inclusive, eu não falam muito sobre eu me sentir assim, porque as pessoas às vezes julgam, né? Tipo, uma qualquer assim em relação a Deus. Como é que você vai ser um milagre de Deus? Mas é assim, gente, que Deus trabalha. Eu sou uma prova viva Prova viva. do que Ele é capaz de fazer. Cissa, que honra falar com você. Eu quero que você deixe pra gente aí o seu Instagram, as suas redes sociais. Deixa também, se puder, um telefone, porque eu sei que você vai começar a mentorar pessoas. Eu quero ser a primeira da turma. Já abre lá o link para fazer as Vou pegar no inscrições. seu pé. Eu quero transformação mesmo de dentro para fora. Você para mim é uma inspiração. A gente, a nossa casa aqui está aberta para você. E recebemos vocês de braços abertos, uma história que inspira uma mulher fantástica que disse que era bobinha. Mas, gente, ela tem um coração de criança, por isso que ela fala isso. Ela é maravilhosa. Deixa aqui pra gente sua rede social, o telefone.
E claro, a gente não pode perder seu contato. Quem está assistindo com certeza vai querer te seguir. Cissa Nunes, tudo junto, é meu Instagram. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Que podcast especial. Quero te entregar um mimo desse momento carinhoso. Quero te dizer que sou sua fã mesmo, de verdade. E que as portas estão abertas. Volte sempre. Pode abrir. Veja isso. Eu posso abrir Pode agora? sim. Ai, eu tô toda me achando. Maravilhosa. Foi mais um episódio incrível. Histórias que inspiram, conexões que trazem resultados. Olha ela! E olha, maravilhosa. Olha ela, também. Sil! E a maravilhosa, você não viu aí? Meu Deus, eu tô aqui também, Senhor! Eu adoro o canal, Obrigada. você ainda acertou. Adoro caneca, adoro caneca. Maravilhosa. Seja sempre muito, muito, muito bem-vinda. Seja especial. Obrigada. Mais um episódio especial. E agora com Nayara Costa, a empresária que criou um método revolucionário, mulher, para te deixar mais linda, resgatar sua autoestima em apenas 10 minutos. Seja bem-vinda, Nayara Costa. Que prazer te receber. Prazer todo meu. Sou sua fã, viu? Eu sou sua também. Maravilhosa. Quem é Nayara Costa? Então, eu tenho 17 anos na área da beleza, né? Há uns 5 anos eu ministro curso, fui a primeira a trazer esse método aqui para o estado da Bahia. Fui a primeira a dar curso em Salvador. Já formei mais de 20 turmas na área da beleza, ensinando a profissionais, né, a trabalhar com o método liberado por dermatologista. Depois da pandemia, muitas mulheres que teve Covid, a autoestima caiu bastante por falta da perca do cabelo. Então, foi um método revolucionário, né? Que as mulheres levantaram sua autoestima. É um método liberado por dermatologista, não danifica o cabelo, não faz tração, aplicação super rápida, indolor. Então, já ministrei vários cursos, várias turmas aqui em Salvador. Já trabalhei também com curso online, já vim de curso até para fora do Brasil. E hoje eu sou referência no método de extensão capilar. Nayara, que honra te receber, que honra te ouvir. Porque o que mais impacta na nossa vida como mulher é o cabelo. A gente diz que nosso cabelo é nosso cartão postal. Nos veste. Nos veste. Gente, um cabelo arrumado, um cabelo bem colocado. Nayara, eu já conheço você aí dos bastidores de um tempo e eu sei realmente da sua capacidade como profissional, como empresária nessa área. Nay, o que te motivou a levantar a autoestima dessas mulheres? Muitas queixas, né, das clientes chegam lá que fazem tratamento. Eu tenho um salão de beleza, eu trabalho com beleza. A gente quer saber tudo. Onde é seu salão, a sua rede social, o WhatsApp, tudo. Eu tenho um salão de beleza aqui em Salvador, no Rio Vermelho, e tenho também em Camaçari, tá? Como eu falei, eu tenho 17 anos nessa área, trabalho com mulheres, levantar autoestima. E as queixas das mulheres é que o cabelo não cresce, o cabelo não enche. Cada dia que passa, né, com a idade, né, questão de hormônios, a tendência é o cabelo diminuir a cada dia que passa. E isso vai baixando a autoestima da mulher, né? Então, com esse novo método, a gente pode alongar os cabelos, preencher as pontas sem precisar cortar o cabelo em forma rápida. E o melhor de tudo é que não danifica o cabelo. A gente está fazendo um procedimento que não vai danificar o cabelo natural da cliente. Isso funciona para qualquer tipo de cabelo? Qualquer caracolado, tipo de cabelo. loiro? Caracolado, crespo, loiro, cabelos bem fininhos, cabelos, qualquer tipo de cabelo. Além de fazer toda essa técnica, toda essa mentoria que você faz, que você ministra cursos também, já a gente vai querer saber como é para participar, ser mentorada no seu curso, porque também é uma oportunidade de negócios, né? Quem tá aí, quer virar uma chave, começar a ganhar dinheiro, como é que faz para participar dos seus cursos? E outra coisa, para você fazer o curso, trabalhar nessa área, né, de alongamento e extensão capilar, você não precisa ser cabeleireira. Sério? Não precisa. Uau, então é uma grande oportunidade de negócio. É uma grande negócio. oportunidade de negócio, sim. Muito fantástico isso. Então são todos os tipos de cabelo, do liso, do mais fino ao mais encorpado. Isso. Você é especialista. Para participar das suas turmas, como é que funciona? É só entrar em contato comigo no meu Instagram. Eu vou passar meu Instagram tanto pessoal quanto profissional. Deixa pro final você passar seu Instagram, porque tá todo mundo aí já querendo saber o Instagram, o telefone para agendamento. Pronto. Nayara, eu costumo dizer que é abençoado quem abençoa. Eu vejo os seus olhos brilhando quando você fala que consegue resgatar a autoestima. Termina aqui no seu salão, ele é como um divã.
A pessoa chega ali triste, com a autoestima muito Isso. baixa, e você termina ali criando um laço. Como A é gente que funciona realiza isso? sonhos, né? Meu Deus do céu, eu fico arrepiada, eu adoro essas coisas. É. Me conta, Nay, tem algum cliente, algum caso que você queira contar uma experiência pra gente de como foi a chegada de uma pessoa, até mesmo que já teve CA, ou que tem a alopécia, que eu sei que é um Sim, caso muito sim, sério, né? De sim. ficar quase mesmo careca. A melhor Conta pra gente parte a é o pós, experiência. a melhor parte é o pós, né? Que depois que a cliente vai, ela vai um pouco insegura, mas depois as mensagens que a gente recebe, tem cliente que me manda mensagem todo dia, acordei linda, graças a você, minha autoestima tá lá em cima, olha meu cabelo como tá lindo hoje. Então, o pós é a melhor parte, a gente saber o quanto a gente deixou a cliente, né, feliz, se amando, não tem nada melhor do que você se olhar no espelho e se sentir bem, se amar. E é o incentivo que eu dou para todas as mulheres, né? Se tem alguma coisa que te incomode, não só em questão de cabelo, mas em qualquer outra questão, se ame, invista em você, gaste com você. É uma coisa que não tem volta. É um investimento. É um pra investimento vida, né? pra A gente gasta vida. com tantas coisas. Não e tem por coisa final- melhor, eu acho, do que você se olhar no espelho, se enxergar e se sentir bem. Não tem preço. Nayara, eu fico olhando para você. Você é linda. Você é uma referência de beleza. E eu faço uso, ó, que é o meu cabelo. Uau, que lindo. Maravilhoso. Meninas, vocês estão aí babando, né? Calma, no final ela vai deixar aqui a rede social, o telefone para contato. Meu cabelo não é isso, bem né? pouquinho, bem ralinho. Eu já faço uso há muitos anos. É mesmo, Nayara. Quanto tempo você faz o uso? E como é que funciona a questão de manutenção? Vocês fazem tudo. Conta pra Tudo. gente o passo a passo. A gente faz a aplicação é bem rápida. A gente faz uma avaliação online, tá? Sim. Faz aquela avaliação, a Como é cliente que vai. funciona essa avaliação online? A gente liga para você. Vocês entram em contato com a gente, manda a foto do cabelo. Aí a gente faz a avaliação do melhor cabelo que seja compatível com o da cliente, né? Passa o orçamento, quantas gramas vai ser utilizada. A cliente vai até o nosso estabelecimento, então a gente envia o cabelo também. A gente envia todo o passo a passo de como é feito para o profissional da sua cidade Sim. fazer a aplicação. A gente envia para todos, já enviei para a Bélgica, Gente, que para a fantástico. Grécia, para todo o Brasil e fora do país também. Meu Deus, Nayara vem de Camaçari para o mundo, revolucionando na área da beleza e Sim. resgatando a autoestima em muito pouco tempo, gente. Conta mais, A Nay. gente tem o nosso site também, que a gente faz a venda de cabelo online, né? Que a gente envia. E tem o atendimento presencial, onde a cliente vem, faz a aplicação e com 60 dias a 90 dias, ela volta para fazer a manutenção. Nessa manutenção, a fita ela vai descer um pouquinho, mas ela não solta. E na manutenção a gente retira, higieniza, aplica a fita novamente e coloca no cabelo. E o melhor de tudo é que nas manutenções não perde nem comprimento e nem fios, diferente dos outros métodos, que toda vez que faz manutenção tem que estar comprando cabelo, Uau. né? Perde tamanho, esse não. Então, o cliente que vai para você, ele não corre o risco de ter que comprar mais cabelo nas Não, manutenções? Não, Eu estou apaixonada. não precisa. Então, não perde cabelo, você faz toda a manutenção, todo o tratamento ali. Isso. E não perde nem fios nem comprimento. Meu E o seu Deus. cabelo não danifica também, né? O melhor de tudo. Gente, eu tô encantada. Nayara Costa, você é a melhor de todas, porque eu vou ser a primeira já ir lá fazer Eu minha te espero lá, transformação. viu? Fazer minha transformação. Porque os outros métodos, o que acontece? Os métodos tic-tac, nó italiano, tem cabelos que faz tração e acontece uma alopécia, né? E esse método já foi comprovado por dermatologista que não danifica, não corre risco de você ter uma Por alopécia. dermatologista, né? De você ter uma Então, Nay, a pessoa que alopécia. chega lá, que já está com o cabelo danificado, que já fez uma tração por um método que usou que não era recomendado, você consegue também recuperar? Você Conseguimos. trabalha com linhas de tratamento? Tratamento. Além dessa especialização sua no especialismo de 10 minutos, você transformar uma pessoa, o que você faz mais para resgatar a saúde do cabelo? A gente trabalha com terapia capilar, nutrição, né? Tudo que para a saúde do cabelo. Então, o seu salão é completo. É completo. Eu quero que você deixe aí pra gente, Nay, toda a sua rede social, telefone para agendamento, porque eu tô encantada, eu já quero e eu tenho certeza que quem tá assistindo não vai perder tempo, porque problema ralo, problema de cabelo fino não vai existir Não mais vai existir mais. através de você. Não precisa cortar aquelas pontinhas ralas, nada disso mais. É cabelão. Gente, eu amei isso. Sentou, chega lá, triste, meio cabisbaixa, sai outra mulher. Outra mulher. Nayara Costa, que delícia te ouvir. E é o único método que todas essas artistas usam, né? Meu Simone Deus Mendes. do céu, sim. Lauren Prota, Virgínia. E aí vai. As mulheres poderosas, as mulheres belas, né? Elas fazem passam uso. por você, porque eu Passam- sei, eu acompanho você lá na sua rede social. Eu Fazem vejo uso do método e a gente também tem que estar que em cima. em cima. Uau, gente, é tão gostoso a gente ver uma mulher que empodera outra mulher, que motiva, que incentiva e que em 10 minutos consegue mudar a sua vida, porque muda a vida, Muda. muda a vida. Para quem Total. chega ali, É uma coisa desanima. que você vai passar a vida toda tratando, esperando crescer, seu cabelo não vai.
Nada o da noite pro resultado. dia. É. Gente, um cabelo não cresce em 10 minutos, da noite pro dia. Então, Não. com você resolve isso tudo. Sim. Né? Deixa pra gente a sua rede social, o seu endereço, onde ficam os seus salões. E já chama essa galera aí, porque todo mundo vai querer, como eu tô aqui já. É querendo só ir. vir. Oh, Estou coisa pronta boa. esperando por vocês. Nai, qual mensagem você deixaria para quem está nos assistindo agora, que está em casa desanimado, porque o cabelo não está legal, não está do jeito que ela quer? O que que você diria para essa mulher que está nos assistindo agora? Que seja a sua prioridade. Você em primeiro lugar. Uau. Que às vezes a gente abre mão da gente para fazer pelas pessoas, esquece um pouco da gente, né? Mas a gente tem que estar em primeiro lugar. Nayara, como você é inspiradora. Gente, eu tô arrepiada. Verdade, gente, se priorize. A gente tem que abrir mão de algumas coisas, parar de priorizar o outro para nos priorizar. A gente tem que estar bem consigo mesmo para poder até ajudar as outras, né? Verdade, você é realmente abençoada, porque eu digo sempre aqui no nosso podcast que só é abençoado quem abençoa. Que Jeová continue te abençoando, Amém. guiando os seus passos, que você continue com esse brilho no olhar quando você Amém. fala, que resgata a autoestima das pessoas. Verdade. Deixa aqui pra gente agora o seu Instagram, tudo, celular, WhatsApp. @espaço Nayara Costa, tá? O WhatsApp é 719-9276-4024. A unidade de Salvador fica aqui na Rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho. E em Camaçari fica no centro de Camaçari. Lá no Instagram tem o endereço, tudo certinho. Muito obrigada. Linda, maravilhosa, uma inspiração, viu? Obrigada a Nosso você. podcast tá maravilhoso demais. Nai, receba aqui um mimo do nosso podcast. Carinho pra você. Obrigada. A casa é sua, as portas estão sempre abertas. Quero voltar. Gostei. Claro. Arrasou. Amei. Maravilhosa. Estamos aqui em mais um episódio especial com Suelande Farias. Ela que tem o dom de cura pelas mãos. Nosso podcast, Papo de Vendas, história que inspira, conexão que traz resultado. Suelande, seja bem-vinda. É um prazer todo meu de estar aqui hoje com você. Que bom te receber. Suelande, quem é Suelande Farias? Suelande Farias é uma mulher que ama cuidar de seus filhos e dedicou uma vida à sua casa, à sua família. E depois, ao longo dos tempos, depois deles crescidos, né, resolveu empreender na área da massagem. Meu Deus. Eu sei que você tem histórias aí inspiradoras guardadinhas nessa caixinha, não tem, Su? Tem muitas histórias inspiradoras. A gente conversou nos bastidores e você falou que depois de uma palavra, você mudou. Você quis mudar. Antes da palavra era Suelande. E depois de uma palavra que foi liberada para você, você disse, eu vou fazer diferente. Como é que funciona isso? Conta pra gente. Então, eu tenho 3 filhos e o segundo filho, né, Eduardo Igor, certo dia ele me levou para dar uma volta. E ele tinha um relacionamento e a namorada, com uma conversa com ele, disse para ele assim que eu não tinha estudado porque eu não queria. E ele disse não, ela não estudou porque ela não teve ninguém para apoiar ela com os filhos. E ela ama cuidar dos seus filhos. E aí ele falou assim para mim, você tem sonho? Eu digo, tenho um sonho. Tenho um sonho de empreender, de trabalhar com massagem, levando bem-estar para as pessoas. Porque eu entendo que a área da massagem, quando eu precisei, foi uma área muito ampla na minha vida, que me ajudou muito. Então eu decidi, né, começar. E teve também Miriam Brito, que foi minha psicóloga, né? Que ela também me apoiou muito, inclusive... Beijo, Miriam. Inclusive, beijo, né? Para ela também. Inclusive, quando ela fez a primeira abdominoplastia, né? Quando ela fez a cirurgia dela, eu que fui fazer o pós-operatório dela. E eu estava iniciando e ela me deu essa oportunidade. Meu Deus, eu fico assim impactada te ouvindo, vendo seus olhos brilharem, porque eu quero falar para você que está aí assistindo esse podcast que aqui realmente são histórias que inspiram. Ela recebe uma palavra de uma nora, há um tempo atrás, que diz assim, ela não trabalha, ela não faz nada porque ela não quer, mas ela sim é uma grande mãe. E o Senhor, Ele exalta e Ele honra, né? A Bíblia diz que Deus, Ele recompensa. E aí, perguntaram também para ela assim, se você tinha sonho. E claro que você tem sonhos. Todos nós temos sonhos. Você dali desabrochou o seu sonho, foi estudar, se especializar e hoje ela é referência. Você é especialista no seu método Cura pelas Mãos. Eu estou sabendo que você é mentora. Para quem quer também ganhar dinheiro, mudar de vida e ter uma nova profissão, pode também se especializar com você. Como é que funciona isso? Então,
Ao longo dos anos, eu venho Desenvolvendo. desenvolvendo técnicas, habilidades. Fui para São Paulo, me especializei, participei de um congresso esse ano. O ano que vem estarei lá novamente. Fiz um curso chamado Top Corpus, que é massagem humanizada, sem aparelho, apenas usando as suas mãos, o toque mais leve e suave. E desenvolvi uma técnica e hoje eu estou fazendo mentoria, né? Já formei 3 turmas e estou esperando aí que venha a 4ª. Meu Deus, que fantástico. Fala mais, que tá muito bom. E o que mais me impactou é que a última turma agora, eu falei com meu marido assim, amor, eu me senti pequenininha, porque tinha um engenheiro químico, uma farmacêutica e uma menina de RH. E aí eu olhei assim para ele e disse, nossa, vocês são grandes. E quando ele olhou para mim, ele falou assim, Neilton, ele disse, não, o grande aqui é você, nós queremos aprender essa técnica, essa habilidade com a qual você recepciona e esse toque que faz a diferença na vida das pessoas. Uau, gente, que inspirador. Eu tô aqui arrepiada, emocionada, com tanta verdade, com tanta sensibilidade, com esse dom incrível que Deus te deu. E eu quero falar também para quem está aí nos assistindo, eu quero que também você deixe uma palavra, de como faz a diferença na nossa vida quando a gente está em uma situação, em um ambiente, Deus usa alguém para dizer algo para você que às vezes dói. Dói uma vez só, para não doer nunca mais. Porque quando para de doer, você floresce, você desabrocha e você consegue começar a viver o propósito de Deus na sua vida. Ó, aqui tem muita gente assistindo, eu quero que você deixe uma palavra aí para quem está te assistindo. O que você diria agora para 50 mil pessoas que estão te assistindo? Eu diria o seguinte, a cada pedra lançada no seu caminho, procure ajuntá-las, porque ela vai servir de alicerce não só para você, mas para as pessoas que vêm atrás de você. Que o seu propósito seja concluído, não só na sua vida, mas que se espalhe pela vida do outro, para fazer a diferença onde quer que você colocar as suas mãos. Caramba, meu Deus, como é bom te ouvir. Que coisa linda. E é desse jeito que funciona. Agora me fala uma coisa, como é que funciona a questão da cura pelas mãos? Qual o seu método? Você quer contar pra gente um pouquinho do seu segredo? Porque eu sei que as pessoas chegam lá com muitas dores e você consegue, através do seu procedimento, da sua técnica desenvolvida por você, né, pelos cursos que você tomou, você consegue curar realmente as pessoas que chegam lá com dores. Porque hoje, a maioria das pessoas usam muito remédios, né? Eles usam todos os tipos de método para tentar ali resolver aquela questão da dor, que é algo que é insuportável. Como é que funciona isso? Como é que você se sente também quando alguém chega lá e é curado através do toque das suas mãos? Então, no último congresso que eu fui, a neurociência, né, com o Dr. Fernando, ele foi um dos mentores e ele afirmou aquilo que eu já havia estudado, né, que a sua mente e o seu corpo, eles não estão separados, eles estão juntos. Então, quando tem uma conexão, mente e o seu corpo junto, ali as pessoas começam a falar sobre os problemas e você vai identificando como e qual ponto ideal para ser tocado e estimulado para que seus neurônios trabalhem ao seu favor. Nós temos muitos pontos de gatilhos, pontos emocionais também. Exato, que ele desencadeia dores. E dores não só no corpo, mas na alma também. E precisa ser tratado. Então, eu sempre costumo dizer que a gente escuta primeiro, faz uma ficha para a gente conhecer a história do paciente antes da gente aplicar o método. Mas tem sido válido, tenho visto pessoas, né? Recentemente, eu levei um senhor, que ele vem de Cruz das Almas. Para mim, o filho dele traz ele 2 vezes no mês para lá. E eu levei ele, que ele queria ir na igreja agradecer. Porque ele chegou para mim sem andar e agora ele já estava andando. E ele precisava ter aquele encontro ali para agradecer a Deus. E foi muito gratificante para mim, aquilo ali não teve preço. Né? Ele entrou na igreja dizendo, nossa, essa mulher tirou minhas dores. E eu disse a ele, não sou eu. Tudo na nossa vida é Deus. Deus já tinha um propósito com isso. Quando a gente coloca as mãos, porque a gente acredita, né, que o poder intercessório vem através das mãos. E quando você toca, o toque é diferente. Jesus tocou muitos para poder curar. O que dizer diante de palavras tão profundas, tão reais? Gente, eu tô encantada, eu tô, assim, apaixonada por esse bate-papo. Eu queria passar um dia com você e já quero ser tocada por você, já quero também receber aí essa experiência que você tem, que é incrível. Menina, que história fantástica desse senhor. Então, não tem idade para passar pela massoterapia? Não. A massoterapia, ela vai da neonatal até o idoso.
Toda a área tem uma técnica diferente. A gente pode atender criança, jovem, adolescente, claro que numa proporção, seguindo toda a diretriz, todo o regulamento, né, tendo todos os cuidados, para poder promover para as pessoas saúde. E hoje, a massoterapia vem provando que a indústria farmacêutica, né, ela é uma indústria que ela fabrica, cura, mas fabrica doentes. E a massoterapia não, ela vai curando, porque é algo milenar, é algo que estava guardado, que tínhamos esquecido dos nossos antepassados. Meu Deus, Suelande, que fantástico. Então você cuida do filho, do pai, da mãe, do avô, de toda a família. Toda a família. Suelande, que transformador te ouvir. Eu quero que você deixe pra gente aí já, porque eu já quero também a sua rede social, o seu contato, como é que faz para ser atendida por você. Você já tem uma equipe que trabalha para você, mas se a pessoa quiser exclusividade, ser atendida por você, como é que funciona? Fala aqui para quem está assistindo pra gente, como é que funciona para conseguir uma vaga para ser atendida por você. Então, para ser atendida, pode ir lá no meu Instagram, Suelande Farias, Farias com 2 i, né? E você pode ir lá no meu link da bio, clica lá, vai direto para o WhatsApp, agenda comigo o horário. E desde já eu quero disponibilizar para você 2 sessões, a qual você pode ficar com uma e presentear alguém que você ama, para sentir esse conforto que é e ter essa vivência na sua vida, uma experiência. Que bênção. Aliás, como aqui é podcast Papo de Vendas, histórias que inspiram, conexões que trazem resultados, isso também é uma opção de presente. Quem está aí, quiser dar um presente diferenciado, existe um cartão presente, é isso mesmo? Existe um cartão presente que você pode adquirir e presentear quem você ama, porque presentear alguém com autocuidado é diferenciado. Meu Deus, é diferenciado demais. Gente, olha que oportunidade incrível. Ser atendida por ela, você compra lá o seu cartão presente, onde você vai presentear o autocuidado. Só faz isso quem ama. Quem ama, Meu de Deus, verdade. eu estou muito feliz em ter recebido você aqui. Você é incrível. Uma mulher que inspira, uma mulher de Deus, uma profissional excelente e que conseguiu, na dor, se transformar, se reinventar e ser motivação e inspiração para tantas pessoas. Muito obrigada. Quer deixar uma palavra para finalizar aqui o nosso bate-papo? Eu quero deixar um versículo que me acompanha ao longo da minha vida. Pode deixar. Que está lá em Isaías 40:20, onde diz que para que todos vejam e saibam que a mão, e considerem que a mão do Senhor fez isso, e é ela quem faz todas as coisas. Eu tenho só a agradecer a vocês. Papo de Vendas, trazendo aí histórias emocionantes que inspiram, conexões que trazem resultados. Com Suelande Farias e agora recebendo o nosso mimo. Ai, que bom, obrigada. Deus abençoe. Nosso podcast Papo de Vendas, histórias que inspiram, conexões que trazem resultados. E eu recebo 2 convidados mais que especial, que vem com bate-papo aí, ó, recheado de informações necessárias. É o Dr. Braide e o Dr. Leonardo Fernandes, que são peritos criminais. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Que bom Obrigado, recebê-los. Silvana. É um prazer estar aqui, tá? Em nome da Perícia Baiana, da Perícia Criminal Oficial, mandamos um abraço para você. Sinta-se abraçada. Coisa linda. Seus ouvintes também, né? Estamos aqui à disposição. A perícia é um tema assim amplo, riquíssimo, né? Que a gente faz perícias de acidente, de arrombamento, furto, homicídio, toxicologia, documentos falsos, balística, comparação facial. Então, assim, nossa área é muito ampla, muito ampla mesmo. Quanta bagagem, quanto assunto bom e necessário tem pra gente aqui hoje nesse bate-papo. Doutores, o que é ser um perito criminal? A perícia criminal exige especialidades. O perito criminal é um especialista em áreas para conseguir determinar dinâmica de fatos, utilizando métodos científicos para tentar entender o fato possivelmente criminoso, como ele aconteceu. Então, isso exige a formação específica de cada um. Eu sou engenheiro eletricista e eu me especializei em 2 áreas dentro da perícia. A primeira área que eu me especializei, só como ilustração do que eu quero dizer, eu me especializei em comparação de voz. Foi minha primeira área dentro da perícia. Ou seja, existe uma voz registrada em uma gravação e se quer saber quem produziu aquela voz, ou seja, quem falou ali. Então a gente precisa de uma técnica de métodos científicos para demonstrar que a voz é daquela pessoa. Então não basta dizer que é.
a gente tem de demonstrar, comprovar matematicamente, através de gráficos, de estatística, que aquela voz foi produzida por determinada pessoa. E durante o tempo, agora eu estou me especializado já na área de comparação de faces. O Dr. Leonardo trabalha já há algum tempo na área de crimes contra o patrimônio. Eu entrei em 2007 no DPT, concurso que eu fiz em 2005, eu entrei em 2007 na coordenação de crimes contra o patrimônio. Ano que vem completo 19 anos e estou na coordenação de crimes contra o patrimônio, né, que é a minha paixão. A gente faz furto qualificado e danos materiais. E lá a gente tenta responder 3 perguntas, né? O que aconteceu, como e possivelmente quem seria o autor, né? E tudo isso a gente trabalha através dos vestígios. Então, por exemplo, você tem o elemento arrombou uma porta, uma janela, então muitas vezes se lesiona, você tem o quê? Você tem um vestígio biológico, você tem um sangue, que você pode tentar o DNA, ou então ele deixou uma marca de impressão digital, tocou em algum objeto. Então nós temos o banco de dados também, né, para tentar identificar ele pela impressão digital. E agora vindo com mais força, né, que é a questão da comparação facial. Então muitas vezes você tem, em minha casa eu tenho 2 câmeras, né, de segurança dentro de casa, na sala e pegando na porta. Então hoje todo mundo tem câmera em casa. Sim. Então muitas vezes você tem um evento, né, um evento criminal, né, que a gente está falando de vestígios criminais, que corresponde ao perito criminal, e você tem uma imagem. Então você coleta aquela imagem, você manda para a coordenação, né, de audiovisuais, ele faz a comparação, o exame de comparação facial, e muitas vezes você consegue identificar quem é aquela pessoa, né? Então eu posso tentar identificar por DNA, né, por impressão digital, e agora mais recente com a questão da comparação facial. Então assim, a tecnologia que chegou, né, chegou com força, e na minha experiência de 20 anos, eu acho que hoje é muito mais fácil você encontrar uma imagem, um vídeo do que a impressão digital, né, em um local de crime, né? Então assim, é um exame muito importante. Faço também danos materiais, que hoje é o nosso carro-chefe. Quando eu entrei, nós fazemos, por exemplo, 10 arrombamentos e 2 danos, só um exemplo. Hoje está quase metade, né? Eu até brinco, acho que o crime evoluiu para um homicídio. E 90% desses danos é DEAN. A gente tem muita ocorrência de DEAN, né? Que é a questão do marido, por exemplo, que briga com a esposa, com a companheira e danifica a televisão, rasga as roupas. Roupa, principalmente roupa e colchão. Acho que é aquela sensação de posse, né? De que a mulher é minha, Sim. é o meu objeto, né? E se ela não está mais comigo, então ela não vai estar mais com ninguém. E aí queima colchão, rasga as roupas, quebra a televisão. São sinais que eles começam a dar e que tem que levar muito a sério. Muito a né? sério. Levar muito a sério. Né? Até falo, olha, normalmente isso pode terminar em algo pior. Que eu já fiz imóvel do cara quebrar a casa toda, não deixar pedra sobre pedra. Né? Da televisão, de piso, porta de guarda-roupa. Então a mulher ficou literalmente sem nada. Né? Então assim, é muito comum esse tipo de perícia de DEAN. até chegar ao ponto de ficar sem a vida. Que seria o último degrau. Né? Então a gente tem muito cuidado com essas perícias de DEAN, principalmente. A gente faz com muito cuidado, muita atenção, porque o autor é conhecido. Né? Então a gente faz todo o de registrar os aparelhos que são quebrados, marca, modelo, número de série, detalhar realmente para poder, né, dar Fazer tudo muito correto. uma prova muito material verídico. robusta, né, para que o Ministério Público, a delegacia possam realmente trabalhar em cima daquele laudo, porque o autor é conhecido. O trabalho de vocês termina sendo em conjunto, não é isso? Um complementa o outro. Isso é importante. A sociedade precisa entender melhor o que é o perito criminal, o que é que ele faz, qual é o papel dele dentro de uma investigação. A gente entende, em razão da nossa necessidade de conhecer métodos científicos para poder trabalhar, nós somos considerados policiais cientistas. Sim. O nosso papel quando existe, se inicia a investigação de um crime, é preciso que o juiz saiba como aquele fato aconteceu, quem praticou aquele fato, de que forma ele foi praticado, ou seja, como aquele fato aconteceu, para que o juiz possa, no final do processo, entender se aquilo ali é crime ou se não é crime. Não é só materializar o fato, é você descrever como o fato aconteceu. Como o fato aconteceu e você demonstrar que foi aquela pessoa, como ela procedeu. Você chega às vezes num local de crime e você só tem aqueles vestígios que restaram ali, que é o corpo de delito. E a partir dali você tentar, numa engenharia reversa, entender como aquilo tudo aconteceu. Existe até uma máxima no direito que diz: dê-me o fato que eu lhe darei o direito. Então a gente leva para a justiça, para a persecução criminal, o fato como ele aconteceu.
É aí que o perito entra. O perito entra demonstrando o fato para que dentro do processo, com as alegações, com as testemunhas, o juiz entenda se aquele fato realmente é um fato criminoso ou não é criminoso. Então, assim, é fundamental. E tem mais. Existem determinadas situações criminosas que, se não existir a perícia criminal, o acusado o réu vai ter de ser absolvido. Ou seja, em boa parte das perícias, ela é indispensável dentro do processo. Se ela não existir, o juiz vai ter que sentenciar a absolvição daquele acusado, porque se considera que o fato não foi demonstrado. Não foi O materializado. trabalho de vocês é essencial, é primordial É para qualquer indispensável. tipo de situação. Isso. Com certeza. Na minha área específica, que a gente está desenvolvendo hoje no Departamento de Polícia Técnica, é a comparação facial. Fala mais um pouco de como é que funciona essa comparação. Pronto. Eu sei que já chegou revolucionando. Vem de uma forma robusta para concretizar mesmo o fato. Isso. E só para se entender a importância que é hoje a comparação facial, hoje nós viemos para cá. Quando eu saí da minha casa até chegar aqui, eu não tenho a menor dúvida de que minha face foi registrada em pelo menos 20 câmeras. Até eu chegar aqui, desde o meu prédio, passando, subindo aqui, passando por outros locais. Própria rua. Ou seja, hoje em dia, os registros faciais são muito comuns. Hoje em dia, as pessoas com celular também registram qualquer ocorrência. E se for uma ocorrência violenta, alguma situação desse tipo, mais ainda é registrado. Então, assim, em situações de crime, é muito comum você ter o registro facial daquela pessoa. Mas, às vezes, você tem um registro facial, mas você não sabe quem é aquela pessoa. Aí é que entra a comparação facial. O que é que chega para a gente lá, na nossa coordenação? Nós trabalhamos no Departamento de Polícia Técnica e a coordenação, o setor que recebe essas imagens é a coordenação de perícias em audiovisuais. A gente recebe esse registro dessas imagens e procura identificar quem é aquela pessoa. Se existir um suspeito, a imagem desse suspeito é encaminhada para que a gente faça a comparação da imagem que está naquele registro com a face dessa pessoa que é suspeita. Aí se faz a comparação. Aí se faz a comparação. O ser humano tem a capacidade de observar, se chama assim a capacidade holística do ser humano. Quando eu olho para a sua face, eu consigo lhe identificar de forma geral. Sim. Mas eu não digo, o cílio dela é dessa forma, a sobrancelha é dessa forma, o lábio. Não, o ser humano identifica a face de forma geral. O nosso trabalho é segmentar partes da face e, a partir dali, buscar similaridades entre essa pessoa e o suspeito, quem está no vídeo e o suspeito. E a gente vai apontando essas similaridades. E no final de todo esse trabalho, a gente atribui uma conclusão. A gente diz, é muito provável que seja aquela pessoa ou é muito provável de que não seja aquela pessoa. Esse trabalho é feito, portanto, de forma subjetiva. Sim. E é muito próximo da realidade, da verdade. A gente chega a um resultado muito próximo da verdade porque a gente estuda a morfologia das faces, a anatomia, para chegar a elementos que lhe dão a certeza de que é ou não aquela pessoa. Mas ainda assim, existe alguma subjetividade. O que é que a gente está desenvolvendo no Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia? A gente está utilizando a inteligência artificial para fazer esse trabalho que o ser humano faz. Hoje a gente busca similaridades entre faces, a gente analisa dezenas de similaridades ou divergências entre as faces. A gente hoje está desenvolvendo um sistema nativo daqui da Bahia, que busca fazer essas similaridades e essas divergências. Só para você ter uma ideia, a gente analisa 512 características da face de uma pessoa e outra. Uau. Ou seja, são muitos elementos. Muitas. E dentro de um modelo de inteligência artificial que já analisou faces de milhões de pessoas. Então, assim, de ter a capacidade de saber, isso é uma face, e essa face é dessa pessoa, ou essas duas imagens não são daquela pessoa. Então, o resultado que a gente consegue obter é muito positivo. E o que é que a gente agregou além disso? A gente agregou o seguinte, a gente treinou a máquina de inteligência artificial para que ela consiga identificar faces da nossa etnia baiana. Portanto, a gente consegue resultados muito mais confiáveis do que os sistemas que a gente recebe, que é feito internacionalmente, que os parâmetros de modelo de inteligência artificial utilizam não são das faces da nossa etnia baiana, que é bem característica. Então, assim,
O que é que a gente fez? A gente utiliza a inteligência artificial dentro que conheça a etnia da população baiana para conseguir um resultado muito mais confiável. E o que a gente fez aqui na Bahia é pioneiro em todo o Brasil e eu não conheço em outro país que venha fazendo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Fantástico, a nossa Bahia é incrível. É. E que revolução, meu Deus. Eu quero que vocês me contem, porque eu estou aqui, eu ouço vocês e fico encantada e querendo saber mais. Me conta um caso que mais te marcou. Um caso nessa sua trajetória de 20 anos como perito. O que mais lhe chamou a atenção? Sem sombra de dúvida, o caso de Dean. Não vou dizer o bairro, tá? Para poder não expor a pessoa, mas eu cheguei, acho que foi esse ano, tem uns 6 meses mais ou menos. Aí eu cheguei no local, um bairro bem simples, popular, sem esgotamento, céu aberto, esgoto correndo, né? E quando eu entrei na casa, me surgiu a senhora, com a filha pequena, a idade de meu filho praticamente, né? E uma casa bem simples, bem humilde, né? E que o que tinha danificado foi um ventilador, que já se via que já tinha bastante uso, né? E umas panelas também bem antigas que tinham sido amassadas, né? Mas aquilo ali era todo o patrimônio da mulher. E quando eu entrei na casa, a criança veio e me abraçou. Não leve meu pai. Meu Deus. Aí eu, caramba, aí tá vendo? Ai, gente. Porque eu tenho um filho da mesma Muito idade, né? forte. Aí eu imagino, poxa, ele tinha que estar cuidando do filho dele, né? Então, Os Gente. nossos Que trabalho que incrível a gente de vocês. vive são situações a gente, assim, a área criminal é muito dramática para as pessoas. Né? e é difícil às vezes você colocar uma barreira, né? Então, aí eu engoli, né? Na época Quanta muito. sensibilidade, doutor. E é. Quanta verdade, quanta emoção. Quão necessário está aqui a vinda de vocês, esse bate-papo. Gente, que admiração eu tenho por vocês, pelo seu profissional, pela sua sensibilidade, pela sua verdade. Quanta técnica, quão necessário é para nossa sociedade. Deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho, porque é o que me pediram muito para falar com vocês. Como é que faz? Por exemplo, acontece uma ocorrência, Dean, por exemplo, Sim. marido e mulher. Como é que faz até chegar em vocês? Até chegar em vocês essa ocorrência, como é que funciona? Como é que a pessoa que está em casa, que está nos assistindo agora, se tiver em um momento ali difícil, de que precise de vocês, como é que ela procede? Bem, a primeira coisa, ela tem que ir à delegacia, né? Ela presta a queixa, porque quem solicita a perícia é a autoridade requisitante, que é o delegado de polícia. Então, ela foi agredida, o companheiro quebrou alguma coisa em casa, ela vai à delegacia, ela é ouvida pela autoridade policial, esse delegado ele solicita a perícia, emite a requisição de exame pericial, e aí vai para o SICOM, que é o Centro de Comunicação da Polícia, e o SICOM aciona o DPT, né? E a gente desloca até a casa da pessoa. E nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não Meu se está Deus. à disposição. Então, o primeiro passo realmente é oficializar. Né? É não esperar de que ele vai mudar, de que as coisas vão melhorar, porque normalmente não vai mudar e não melhora, só Não piora. melhora. E eu creio que assim, que tem muita campanha, na verdade, na televisão, Sim, feminicídio, sim. de violência. Abriu mais Dean, Casa da Mulher Brasileira. Então, acho que também por isso que as ocorrências aumentaram, né? Porque as mulheres estão saindo daquele medo de não querer denunciar o Estão tendo companheiro. mais força, mais coragem. Mais força e mais coragem de denunciar. Doutores, se vocês pudessem deixar agora uma mensagem para 100 mil mulheres, 100 mil pessoas, homens também, que estão ali assistindo agora, o que vocês diriam para eles? Eu diria que a perícia criminal está capacitada para poder ajudar e esclarecer os crimes para quem quer que seja. Seja mulher, seja o menor, seja o idoso, seja o homem, seja qualquer pessoa, nós estamos aptos a levar a verdade dos fatos Sim. para que um culpado pague pelo seu Pague crime pelo e seu principalmente para que um inocente Não pague por algo que não Não- cometeu. Exatamente. Exatamente. E o senhor, doutor? Que eu posso dizer, complementando o César, o colega, né? De que nós trabalhamos pela verdade dos fatos. Nós não trabalhamos para poder seguir nenhuma linha de raciocínio, né? Então, a gente vai até o local, nossos exames são baseados em dizer o que aconteceu e como aconteceu. Então, muitas vezes, a gente lida muito com os direitos humanos. A gente fala, naquele local de crime, de homicídio, quem vai dizer que aquela munição que matou o inocente, que normalmente é um negro pobre da periferia, foi uma troca de tiros, foi uma execução ou foi o bandido, é a perícia. Ela é o braço da verdade. Ela vai dizer se ele foi troca de tiro, se foi uma execução sumária ou se foi outra coisa, né? Então,
Esse é o nosso trabalho, é levar a verdade à justiça. Que fantástico ter recebido vocês aqui. Que necessário. Gente, é muito pouco tempo. Eu preciso passar uma tarde com vocês, porque para a sociedade, vocês são incríveis para nós. Obrigada por vocês existirem. Nada. Nosso trabalho é de são muito de incríveis. bastidor. Nós agradecemos a oportunidade, porque assim, durante muitos anos nós ficamos de bastidores. E aí quem pensava em perícia só lembrava de quê? De impressão digital e cadáver. Meu Né? Deus. E nós já fazemos... pensa em CSI Miami, já pensa... Isso. Meu Deus, que Não, fantástico. E o CSI, inclusive, atrapalhou a gente uma época, viu? Sério? Porque eu lembro de uma vez, uma perícia, que eu cheguei no local, a senhora queria que eu tirasse a impressão digital da areia. Meu Uma pegada de Deus areia. do céu, gente. Meninos, vocês são incríveis. Obrigada. Nós te agradecemos. Obrigada. A casa é de vocês. Aqui nós na TV Bandeirantes queremos receber vocês, se puder, pelo menos uma vez a semana. Gente, Estamos à disposição. que ótimo. Que Muito obrigada. pauta tem de sobra. Tem Isso. mesmo.